Muito bem, vamos tratar. Comecei aqui o programa falando da questão dos economistas que não gostam do plano e tal. Vamos falar da reoneração. Vai lá. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse ontem que o governo está em negociação com o Congresso tanto sobre a forma quanto sobre o conteúdo da medida provisória que trata da reoneração da folha de pagamento do setor produtivo. A declaração foi dada em entrevista ao programa Roda Viva da TV Cultura. Haddad falou que conversou com os presidentes do Senado e da Câmara, levou as impressões dos parlamentares a Lula e que a decisão sobre o tema deve sair até o final da próxima semana. Eu ouvi, né, o presidente Pacheco, depois que eu voltei de férias, a respeito da MP, do que ele sentia dos líderes. Levei ao conhecimento do presidente Lula as suas considerações. Na quinta-feira da semana passada, o presidente Lira foi a Brasília para um encontro comigo, em que nós exploramos possibilidades. Eu penso que agora, se não nessa semana, na próxima, nós vamos ter uma decisão a esse respeito. Olha, deixa eu dizer uma coisa, e já expliquei aqui. Essa questão da desoneração virou uma espécie de braço de ferro entre os que defendem as empresas. Não, a verdade não é essa. A gente defende a empresa nacional, a gente defende a indústria, a gente defende de outra maneira. É não desorganizando a arrecadação, é incentivando o crescimento com políticas sustentáveis de crescimento. Porque é inequívoco que isso que foi feito no governo Dilma, é bom que fique claro, em 2011, foi uma política equivocada. Simplesmente não sortiu os efeitos que se esperava. E não adianta tentar dourar a pílula. Não surtiu. Né? O Haddad, podemos ver, vamos para 19, vamos lá, tem mais ele falando a respeito. O ministro voltou a criticar o que chamou de privilégios, afirmou que a desoneração ao setor produtivo brasileiro não rendeu o resultado esperado e explicou que se a isenção se mantiver, será necessário tributar outras atividades para fechar a conta da União. Eu penso que de cada 10 economistas, pelo menos 9 concordam que esses jabutis, esses privilégios, precisam ser revistos. Até porque a maioria não rendeu aquilo que prometiam quando foram inaugurados, por assim dizer. Mas nós compreendemos, em todos os casos, que eles não deveriam acabar de uma vez por todas, de uma hora para outra. Que era preciso fazer com que os setores se adaptassem à nova realidade tributária do país, que a reforma tributária inaugura com muita felicidade. Então, o que nós propusemos para o Congresso? Olha, alguém concorda em eternizar esse privilégio? Eu conversei com vários líderes e nenhum líder me disse, não, nós pretendemos eternizar esse privilégio para esses 17 setores. Porque alguém vai pagar por esses 17 setores. Você tem que financiar a Previdência, ela tem que ter equilíbrio, alguém vai pagar. Se você está abdicando de uma receita de 17 setores, você vai ter que onerar outros setores para fechar a conta. E tem mais um vídeo a respeito, vai lá. O ministro da Fazenda falou também que os privilégios tributários dados ao setor não resultaram em benefícios sociais ao povo brasileiro. Vamos acompanhar. O gasto tributário que beneficia setores da economia, lobbies, grupos de interesse, saltou de 2% para 6% do PIB. São 600 bilhões de reais todo ano concedidos de benefícios para setores que não retornam em benefício social praticamente nada do privilégio que detém. O que nós falamos há 13 meses, desde que eu fui anunciado ministro da Fazenda. Eu falei, sim, eu vou cuidar das contas públicas, porque eu acredito que essa é uma agenda importante para o país. Mas passa longe de mim a ideia de fazer recair sobre os pobres o ajuste que precisa ser feito justamente naquilo que mais cresceu no país sem render nada do ponto de vista social,
econômico e do ponto de vista de desenvolvimento. É uma brutalidade. Nós estamos falando de 600 bilhões. Sabe por que eu falo isso? É matemática. Porque aí é o seguinte, quando se fala, o governo precisa cortar gastos. Não, vamos pensar, temos que ver. Tem que cortar? Tem. Onde? É preciso dizer. Chega dessa história. Chega dessa palavra caixa. Vamos cortar gasto. Não é? Porque essa tese embasou a crítica dos tais mercados ao programa de incentivo à indústria, que é um pedaço das empresas, na linha, não podemos ficar fazendo isso, porque mais uma vez o Estado está entrando. Mas quando você efetivamente faz um programa que pode ser virtuoso, eu acho que pode, é uma coisa. Quando você simplesmente abre mão de receita, é outra. E quando você abre mão de receita de 600 bilhões, queridos, é claro que vai faltar dinheiro, né? E aí não são os pobres que estão consumindo isso. Eu já vi, fica fazendo Bolsa Família, fica fazendo isso, fica fazendo aquilo. Não, mas nem isso. E por falar em pobre, vamos encerrar com a questão do imposto de renda. Vai lá. O presidente Lula confirmou hoje um reajuste na tabela de isenção do imposto de renda para acomodar o ganho real no salário mínimo. O objetivo seria aumentar a faixa de isenção para até 2 salários mínimos, ou seja, R$ 2.824. A declaração foi dada em entrevista ao jornalista Mário Kertész, da Rádio Metrópole da Bahia. Lula também reforçou a promessa de campanha de isenção de imposto de renda a salários de até R$ 5.000. A gente resolveu desonerar as pessoas que ganhavam até R$ 2.640 com o reajuste do salário mínimo. As pessoas que ganham no mínimo parece que vão voltar a pagar imposto de renda, mas não vão, porque nós vamos fazer as mudanças agora para que quem ganha 10, 2 mil não pague imposto de renda. E você sabe que eu tenho um compromisso de chegar no final do meu mandato isentando todas as pessoas que ganham até R$ 5.000. É um compromisso de campanha, mas, sobretudo, é um compromisso de muita sinceridade. Nesse país, quem vive de dividendo não paga imposto de renda. E quem vive de salário paga imposto de renda. O Haddad sabe que nós temos que fazer esses ajustes. Eles são difíceis, porque nós precisamos saber, na hora que a gente abre mão de um dinheiro, a gente tem que saber de onde vai pegar outro dinheiro. Exato, porque esse negócio do Lula falar, vamos isentar até 5 mil. Um monte de gente bateu nele, disse, de onde vai tirar o dinheiro? Deveriam ter a mesma dureza quando perguntam como é que se pode fazer abrir mão de 600 bilhões de arrecadação. Né?